Que Deus nos abençoe nessa manhã. Mais uma vez, um privilégio para mim estar aqui com vocês, podendo trazer a palavra de Deus. E nessa manhã fria, né? Eu não queria levantar hoje, confesso, eu queria continuar dormindo. Eu estava quentinha a minha cama, mas tem que acordar, né? É bom. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que a gente tem cantado bastante nessa manhã, que é a questão da oração. Oração é uma coisa que a gente está acostumado a fazer quando estamos em crise, quando estamos passando por um momento de muitas dúvidas, muita tensão, né? Oração tende a ser um costume quando de fato tem uma situação que a gente não controla, né? E a gente se volta para Deus e a gente pede, clama, Senhor, me orienta, me guia. Mas será que nós oramos de forma realmente coerente? Será que oramos de forma correta? Será que o nosso coração também está preparado quando nós iremos orar? E eu estou perguntando isso porque tem vezes que parece que as nossas orações elas não passam do teto. E não pense que isso acontece só com você, tá? Eu estou falando disso, estou falando por mim, porque já tem acontecido muitas vezes que você ora, se derrama, se coloca diante da presença do Senhor, pede orientação dele e parece que a resposta não vem. E de fato a palavra de Deus ela nos orienta a que devemos confessar os nossos pecados. Porque muitas vezes o que proíbe e de alguma maneira nos separa de Deus com as nossas orações, não que Ele não irá ouvir, mas de fato que Ele não irá atender, é o pecado. Vemos exemplos na palavra de Deus onde o pecado realmente foi uma trave, né? Um problema para o povo de Israel no Antigo Testamento, especificamente, não sei quem lembra, ontem estava falando para os adolescentes da história de Josué com o povo de Ai, né? Aquela cidade grande, enorme, Jericó, que foi tomada pelo povo de Israel sem problema nenhum. Porque a fé do povo era muito grande, porque a fé do povo estava voltada para um Deus que era fiel, e eles deram voltas ao redor da cidade, e a cidade caiu os muros, e foi muito fácil a conquista. Agora, a seguinte cidade é uma cidade pequena, onde parecia tudo muito fácil, onde não tinha toda aquela proteção. O que aconteceu? O povo de Israel quase que sofre uma das piores massacres que aconteceu naquela época, né? E Josué falou, mas Senhor, o que acontece? Porque nós oramos, nós pedimos direcionamento do Senhor, mas ainda assim estamos perdendo. Acaso o Senhor não irá cumprir a sua vontade? E Deus diz aí, Josué, não adianta nem orar. Não adianta nem orar porque tem pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do arraial. Então o pecado, gente, ele muitas vezes, sempre, de fato, nos afasta de Deus. Quando a gente continua na prática dele e quando de fato a gente não se volta para Deus. 2 Crônicas capítulo 7, é um versículo que eu queria que vocês abram aí, mas só para ter uma noção. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Acho que algumas pessoas sabem de cor. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade de vir até aqui, Senhor, nos reunirmos com os nossos irmãos, como igreja, dispostos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Pedimos desde já, Senhor, que a Tua palavra possa tocar no fundo do nosso coração, trazendo de fato, Senhor, a aplicação necessária para a nossa vida, e que, Senhor, tudo que nós aprendamos hoje não seja meramente teoria, mas que de fato possa
se tornar uma prática nas nossas vidas. Pai, eu quero muito interceder pela minha vida e pela vida dos nossos irmãos aqui, pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque realmente, Senhor, como temos falhado contigo, mas nós queremos de fato que o Senhor traga um avivamento verdadeiro na nossa vida, onde, Senhor, Tu sejas o centro de todo o nosso ser, de todo o nosso querer, e que a gente saiba como orar. É assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda Crônica, capítulo 7, verso 14, fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua voz. Eu queria levar isso agora para o Novo Testamento e ficar somente nessa passagem. Eu queria falar hoje com vocês sobre a maneira certa de orar. Existe uma maneira certa? Foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E Jesus respondeu, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. A oração do Pai Nosso, a maioria sabe de cor também, eu acho, né? Os discípulos estavam querendo de fato saber como orar, porque eles reconheciam que era uma necessidade. E que de fato a oração demonstra muito o nosso coração. A maneira em que oramos, é uma frase que anotei aqui, a maneira em que oramos demonstra a maneira que enxergamos Deus. Se você ora para Deus só pedindo, o que Deus é? Ele é o gênio da lâmpada, né? Que somente me dá tudo o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Ou Ele é de fato um soberano Senhor, ou Ele é de fato alguém com quem eu posso me relacionar. Vamos dar uma lida, Mateus capítulo 6, verso 9. Os discípulos estavam perguntando para Jesus, Senhor, nos ensina a orar, porque o teu próprio João, ele ensinou os seus discípulos. E Jesus vai dizer para eles o seguinte, Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Vocês orem assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Amém? Irmãos, o Dr. Howard Hendricks, ele fez o livro Vivendo na Palavra. E a gente tem lido tantas vezes essa oração, que às vezes passa batido alguns detalhes do que Deus e Jesus Cristo de fato está ensinando para os seus discípulos. E o Dr. Howard Hendricks diz, você lê, mas você não observa. E muitas vezes na observação dos detalhes da palavra de Deus, a gente consegue enxergar verdades que são tremendamente necessárias para nossas vidas. Por exemplo, como começa a oração? Diz, Pai Nosso. É a primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de Pai para um indivíduo. Ou seja, onde Jesus está falando para os seus discípulos, você é capaz de chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, só 15 vezes foram usados essa referência de Pai para Deus, e sempre foi para um povo e nunca para um indivíduo. Você percebe a diferença que Jesus está fazendo com seus discípulos? Ele está dizendo assim, gente, Deus como Pai não é somente Pai de um povo, mas Ele é Pai de um indivíduo, e esse indivíduo são vocês. E Ele diz assim, pare de orar somente dizendo para Deus que é um rei, que é um soberano, porque Ele de fato é isso. Só que Jesus, por meio dele, nos trouxe a reconciliação com o Pai e nos deu a oportunidade de vivermos um relacionamento de pai
filho. E o pai, gente, ele se interessa pelo bem-estar do filho. O pai está disposto a tudo para que a vida do filho possa ir da melhor maneira possível. O pai quer caminhar de fato com o filho para ensiná-lo a viver uma vida reta. Eu não conheço um pai que não queira coisas boas para os seus filhos. E de fato o que Jesus está falando para os seus discípulos é, gente, o Deus poderoso, o soberano rei do universo é seu pai. Só que veja aqui, ele diz, Pai nosso. Quantas vezes quando a gente ora Pai meu. E a gente começa a pensar que Deus só serve para mim. Pai meu, me dá isso a mim, cuida da minha família, cuida da minha igreja, cuida do meu trabalho, cuida dos meus filhos e tudo é meu. Mas de fato a palavra de Deus nos ensina, e Jesus ensina aos seus discípulos a orar individualmente, mas orar considerando as pessoas. Pai nosso, que estás nos céus. Veja os pedidos que Jesus está fazendo. Ele começa pedindo saúde, ele começa pedindo prosperidade financeira, ele começa pedindo inteligência, ele começa pedindo poder. É isso? Não. Jesus começa pedindo 3 coisas. Olha aqui. Santificado seja o teu nome. Primeiro pedido. Santificado quer dizer glorificado. Teu nome acima de tudo. O Senhor é o meu Senhor. Ele é poderoso. Ele está além do pecado. O Senhor é extremamente santo. E que assim continue sendo o teu nome. A preocupação de Jesus está sendo em proclamar o nome do Senhor. Ele não está se preocupando em pedir coisas para Ele no primeiro momento. E olha o que Ele pede, santificado seja o teu nome. Seja feita a minha vontade, a tua vontade. E como deve ser feita? Assim como é feita no céu. Seja feita assim na terra, como já acontece no céu. E a terceira, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, a segunda frase, né? Venha o teu reino. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para proclamar o reino de Deus. Quantas vezes, quando você ora e quando eu oro, o que mais queremos fazer e o que mais pensamos, de fato, é em proclamar o nosso reino. Porque quando você pede mais saúde para você, o que você quer? Mais tempo para construir o seu reino. Quando você pede mais dinheiro, mais prosperidade, quando você pede que tudo te vá bem na vida, você está querendo mais ou menos correr atrás do seu reino antes que do reino de Deus. Porque a motivação, de fato, acaba sendo sempre virada para mim. Por isso que eu coloquei essa frase, que a maneira em que oramos demonstra a maneira que enxergamos Deus. Veja a preocupação de Cristo Jesus, que está focada primeiramente no Senhor, no Pai. Está preocupado primeiramente no coletivo, nas pessoas, e no final Ele irá se colocar dentro de uma coletividade para pedir o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A Igreja Católica tem uma interpretação um tanto quanto boa dessa palavra pão nosso de cada dia. E a tradução que eles colocaram no latim é que esse pão nosso de cada dia é consubstantiale, que significa o essencial para a minha vida. Quando é traduzido dessa maneira, você vai dizer assim: Pai nosso, dá-nos o essencial para a nossa vida hoje. Só que não dá só para mim, dá para todos nós.
Aí você vai me dizer, então Samuel, eu não devo pedir para ter mais? Vou te falar uma coisa, o fato de você ter mais do que o necessário para viver o dia a dia é graça. Você sabia disso? Se te sobra dinheiro, se te sobra alimento no dia a dia, é graça do Senhor. Porque o que Ele se comprometeu é a te dar o essencial e o necessário para viver um dia. Se Ele te deu a mais, isso é graça. E o que você faz com essa graça que sobra na sua casa? Será que você administra para dar mais graça para as pessoas? Para correr atrás do reino de Deus, para construir o reino com essa graça que sobra? Ou você administra essa graça para construir o seu reino? Você percebe que quando sobra dinheiro, muitas vezes a gente está mais preocupado em como que eu vou gastar, como que eu vou usufruir, como que vou me satisfazer, antes do que de fato correr atrás do que é o reino. Porque Cristo está interessado em construir e levar o reino de Deus. Venha o teu reino a nós. Não é o que os discípulos deviam fazer? Vocês são escolhidos para levar a palavra de Deus e construir o reino de Deus nessa terra. Preparar a terra para que Cristo venha e reine de fato. Assim como Cristo reinava na vida dos discípulos, cada detalhe de graça que sobrava na vida deles devia servir para quê? Para construir mais e mais o reino de Deus nas suas vidas e na vida das pessoas. Isso que é ser discípulo de Cristo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perceba de novo o plural. Nunca é perdoa as minhas dívidas. Perdoa nossas. Pessoal, eu comecei lendo com vocês 2 Crônica, capítulo 7. Porque lá diz assim, não diz, se o meu filho, que se chama pelo meu nome. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se afastar do seu mau caminho, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pessoal, estamos num momento difícil hoje no Brasil. Crise econômica, financeira é a mesma coisa, ou nem tanto. Famílias brigando, relacionamentos quebrados. E ontem eu comentava com os adolescentes que uma crise é nada mais que uma ferramenta para que um grande avivamento possa acontecer. Você quer um avivamento verdadeiro na sua vida e na vida da igreja? Veja se sua vida está em crise. Se sua vida está em crise, meu irmão, a minha irmã, ele está preparado para receber um avivamento da parte do Senhor Jesus. Porque é quando nos humilhamos que o Senhor de fato age. É quando nós confessamos os nossos pecados que o Senhor é capaz de dizer, agora eu posso te usar. É quando nós nos prostramos diante de Deus e reconhecemos a nossa fraqueza, que Ele de fato diz, agora você é uma faca de dois gumes que eu posso usar com a minha palavra. Que você pode levar testemunho para as pessoas. Porque agora você reconheceu a sua necessidade de mim. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O centro do perdão nunca sou eu. O centro do perdão começa com Deus para comigo. E isso eu levo para os outros. De novo, veja a construção do reino. Senhor, me perdoa, porque eu estou perdoando para construir o teu reino. A base de toda essa oração não está em que você pode pedir para Deus para você construir o seu império pessoal. Mas a base dessa oração está construída no reino de Deus.
Porque diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Qual mal? O mal que o império das trevas tem preparado contra os filhos do Senhor, contra os discípulos. Aquele mal que nos atinge dia após dia. A tentação nossa de querermos construir o nosso próprio império, a nossa própria vida, a custas de Deus. Pedindo para Ele tudo que me satisfaz, mas só até aí. Não um relacionamento que de fato me leva a louvar ao Senhor e a ser chamado pelo seu nome. Pessoal, ser chamado pelo nome do Senhor é uma tremenda responsabilidade. Mas você tem um tremendo privilégio. O tremendo privilégio é que você é povo de Deus, adquirido por Ele. Ele comprou por preço de sangue a sua vida. E segunda Crônica, voltando para lá, ele fala, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer que o meu povo, que se chama pelo nome, no meu nome, não está se humilhando em algum momento. Por isso que Deus faz um pedido. E essa oração, toda essa oração é condicional. Se o meu povo fizer isso, eu farei isso. Mas e se meu povo não fizer isso, o que Deus vai fazer? Deus não pode agir plenamente nas nossas vidas quando a gente decide viver no pecado. Por isso comecei dizendo também que as nossas orações, elas não passam do teto quando temos pecado no nosso coração. Por isso, de fato, o Senhor perdoa as nossas dívidas. E dívida aqui quer dizer, Senhor, eu estou eternamente devendo ao Senhor por causa do meu pecado. É uma dívida impagável. Não é uma coisa que eu possa fazer. Não é uma coisa que eu possa tirar de mim. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha como termina a oração. Baseado de novo, né? No reino. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Eu quero que seja feita a tua vontade. Eu quero que seja glorificado, santificado o teu nome. E que a minha vida e a nossa vida venha o teu reino. Agora, de fato, quanto estamos preocupados para viver para o reino de Deus? Eu não sei seu coração, eu não conheço a pleno o ser de vocês. Conheço o que falo com vocês. Mas eu conheço meu coração. E eu sei como ele é corrupto. Ele é totalmente enganoso. E ele procura sempre o seu prazer, o seu bem-estar. E não se preocupa com, de fato, o que Deus quer. Por isso que é necessário a gente se prostrar diante do Senhor e da sua palavra todo dia. Porque se a vida dependesse só de nós, sem considerar a Deus, você sempre vai estar na tentativa de querer construir o seu império, à custa de Deus. Então perceba que a oração, ela é um tremendo exemplo de humildade, onde você abre mão do seu querer, abre mão do seu jeito de querer viver essa vida. Você diz assim, Senhor, estou insatisfeito com essa vida que estou vivendo segundo a minha própria vontade, e eu quero que a tua vontade seja feita porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Eu já tentei viver da minha vida do meu jeito. Eu já tentei levar os meus relacionamentos com as pessoas segundo o meu querer e para trazer satisfação para mim mesmo. Mas no final você chega ao mesmo ponto.
insatisfação. Quando a sua vida está alicerçada verdadeiramente no Senhor Jesus, os seus relacionamentos e a vida que você vive é em prol do reino. É para de fato viver o que o Senhor quer. Pessoas transformadas, pessoas com caráter renovado, pessoas que reconhecem que Deus está acima de cada situação que acontece nas nossas vidas. Pessoa que de fato entende que cada situação e provação que vem de fato para formar o caráter de Cristo na sua vida, no seu coração. Isso é viver para o Senhor. Deus sempre satisfaz as nossas necessidades, dando-nos a capacidade e a oportunidade de ganhar vidas. Para que você acha que o Senhor quer te dar o pão de cada dia? Para que você tenha o alimento suficiente para levar a mensagem do reino. Para que você acha que o Senhor quer te livrar do mal todo dia? Para que você tenha a possibilidade de continuar vivendo, de continuar crescendo, ser parecido com Cristo e levar a mesma mensagem de Cristo todos os dias. Para que o Senhor quer que de fato nós peçamos perdão pelos nossos pecados? Para que assim como nós perdoamos, as pessoas também possam ser perdoadas. Você vê que tudo é em prol do reino de Deus e não em prol de nós. Não é em prol da construção do meu império, da minha vontade. Porque se eu paro para olhar o meu coração sempre quer ser reconhecido, quer ter dinheiro para ter uma vida boa, para curtir a vida, para ser reconhecido pelas pessoas, pelo meu sucesso. Eu quero ter destaque. Quando eu olho para mim, eu quero que todos possam falar: nossa, Samuel, o cara. Esse é meu coração. Mas Deus quer que esse coração se humilhe e reconheça o quanto é pecador, o quanto procura as coisas para si e não para os outros e principalmente para Deus. As coisas das quais a gente não abre mão na nossa vida, a maioria das vezes é o conforto, o tempo, porque o tempo é meu, eu faço com ele como eu quero. E aquela famosa frase: o meu corpo, as minhas regras. Normalmente o que está querendo dizer entre parênteses é: minha vida, minhas regras. Ninguém tem que me falar o que eu vou fazer. Porém, a mensagem de Deus é a seguinte: se você quiser viver do seu jeito, você está vivendo para si. E o resultado disso é morte. Eu não estou falando de morte física. Morte física é o último resultado. Estou falando de insatisfação. Aquela sensação de que parece que você atinge e alcança tudo o que você quer, mas de fato nunca te satisfaz. Sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E o mundo diz o quê? Isso é normal. Você tem que querer mais. Quando Deus diz assim: tenham contentamento. Olha como a pregação do mundo é tão diferente com a pregação de Deus. É por esse motivo que Jesus, quando ensina para os seus discípulos a maneira de orar, ele diz assim: não procure o seu reino, não procure a sua vontade, não procure santificar e glorificar o seu nome. Que seja feita a minha vontade, diz o Senhor. Que venha o reino dele. E o reino dele é aquele reino que já está no seu coração, mas é de fato também aquele reino milenar, onde é necessário que Cristo se manifeste para que a justiça seja plena sobre a terra. Porque é somente ali que a gente vai encontrar a verdadeira satisfação. É somente habitando com Cristo como nosso Rei e nosso Senhor, que isso já deve acontecer no nosso coração, que o mundo conseguirá ver a plena satisfação que Deus traz para o homem.
Por isso, a gente tem que anelar pela volta de Cristo. Porque ela traz a plena satisfação para nós. Ela é a nossa maior esperança. É lá onde nós seremos libertos de uma vez por todas do mal e do pecado. Onde Cristo realmente fará a justiça divina. Mas essa justiça a gente não pode só esperar acontecer e ficar aqui, de braço cruzado. A gente tem que espelhar esse reino na sua vida, na minha vida e na vida da nossa igreja. É por isso que Jesus ensina o Pai Nosso. Que esse Pai seja verdadeiramente nosso, que a gente possa se relacionar com Ele de fato como nosso Pai, amoroso, que se interessa pelas nossas necessidades, que de fato quer um relacionamento, que de fato quer sarar a nossa terra. Interessante que Deus trata o pecado como uma doença, como uma praga. Por isso ele diz lá em Crônicas, né? Sararei a sua terra. Sararei a sua vida. Às vezes que homens piedosos se prostraram diante da presença do Senhor e oraram, Deus fez maravilhas. Quando Neemias orou ao Senhor, reconhecendo o pecado do povo de Israel e o pecado dele, o Senhor permitiu que uma cidade que estava em ruínas fosse reconstruída. Daniel, que se prostrava diante do Senhor todos os dias, Deus permitiu que ele passasse por 3 impérios. 4 reis passaram, mas ele ficou. Porque o Senhor o guardou. Quando Esdras e o povo de Israel confessaram o seu pecado diante do Senhor, o Senhor revelou de novo para eles as leis e deu a oportunidade não somente de ler as leis, mas de fato viver, construindo de novo o templo que eles tanto necessitavam e precisavam. Não lembro em qual ano, mas houve um avivamento muito grande nas universidades na Inglaterra, onde jovens viram a necessidade de um avivamento, onde de fato Deus seria visto pela transformação na vida de cada um dos jovens, nos lugares onde Deus os iria colocar. E não só isso, eles oraram pela nação. E esse foi o avivamento inglês que o Senhor trouxe, que hoje nós somos resultados disso. Pessoal, vocês não têm ideia do que Deus pode fazer com uma igreja, com uma pessoa que se prostra diante da sua presença, que se humilha e que reconhece o seu pecado. Deus fez grandes coisas e ainda pode fazer. A questão é, você está disposto? Porque isso é um sacrifício. E começa o sacrifício quando você abre mão da sua própria vida. E você começa a querer o que Deus quer e não a sua vontade. Você começa a procurá-lo dia após dia, como Daniel, abrindo a sua palavra e meditando nela de dia e de noite. Você ora ao Senhor correndo atrás do reino dele e não do seu reino. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso é fácil com tanta propaganda, com tanta coisa boa que o mundo me oferece? Com tanto conforto, com tantos relacionamentos bons que o mundo me oferece? Não é fácil. Porque eu tenho que sacrificar o velho homem todo dia, que luta pela sua própria vontade, que luta pelo seu querer, que luta pelo seu conforto, que luta pelo seu tempo gostoso, pelo seu dormir no dia de frio como esse aqui. O homem carnal é preguiçoso. Ele não quer fazer nada. Ele gosta da vida boa.
Ele gosta de fazer o que os outros fazem porque é mais fácil. Não precisa um esforço, não requer um sacrifício. Mas o chamado de Cristo para os seus discípulos não foi esse. O chamado foi para que eles deram as suas vidas para Ele. O chamado que Deus dá para nós, Ele nos manda a viver as nossas vidas em função dEle. Um dia de cada vez. Se Deus te deu tudo o que é necessário para um dia, o que te sobra é graça. E administre essa graça em prol do reino do Senhor Jesus. Para terminar, eu queria que a gente avaliasse o nosso coração, agora na presença do Senhor, e pensasse, cada um de vocês, e eu também, em prol do que a gente tem caminhado nesses últimos tempos. Avalie seu coração, avalie sua vida. Se de fato muitas vezes nós estamos querendo construir o nosso próprio império à custa de Deus. E se você tem feito isso e você de fato quer mudar, eu quero pedir que você esteja orando comigo. E que você não faça promessas para Deus, dizendo, Senhor, agora vou mudar. Não fale palavras. Porque a mudança não está nas palavras, a mudança se vê nas ações. Não adianta eu falar, vou mudar, mas de fato a minha ação continua sendo a mesma. Ações precisam acontecer e elas só podem acontecer quando o seu coração está disposto. E o primeiro passo é a humildade. Humildade onde a gente reconhece as nossas falhas e confessa diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos permite ouvir a Tua palavra e nos revela, Senhor, aquilo que muitas vezes o nosso coração duro, Senhor, não consegue enxergar. Nos perdoe, Senhor, porque somos um povo de dura cerviz, que poucas vezes tem se curvado diante da Tua presença. Mas de fato nessa manhã, Senhor, queremos orar a Ti, pedindo perdão, Senhor, pela nossa infidelidade. E confessamos, Senhor, o Teu amor. Obrigado pela Tua graça, porque ela é visível nas nossas vidas todos os dias, ainda mais quando enxergamos quantas coisas sobram para nós todo dia, Senhor. Que a gente possa de fato levar esse amor, essa graça que nós temos recebido a todas as pessoas e construir esse reino, Pai, para o qual fomos chamados. Queremos ser, Senhor, de fato, os Teus discípulos. E assim como eles, Senhor, entregaram as suas vidas em favor do Teu nome, Pai, toma as nossas vidas nesse momento. Permite, Senhor, que a nossa igreja, que as nossas famílias possam de fato ser ferramentas poderosas nas Tuas mãos. Testemunhas, Senhor, do Teu amor, tanto aqui no nosso bairro quanto nos lugares que o Senhor tem nos chamado, Pai. Eu te agradeço por essa manhã, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.